Então, beleza. Então, pessoal, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos à live aqui para a gente falar um pouco sobre código limpo, tá? E a importância e o quanto isso é importante na hora da gente estar construindo um código, desenvolvendo um sistema ali. O quão importante é a gente pensar ser um codificador limpo, digamos assim. Qual é a importância de pensar isso e não simplesmente só fazer um código, né, pensando no objetivo técnico dele, né? Então, vamos falar um pouco sobre isso. Primeiro, me apresentando, para quem não me conhece, eu vejo bastante gente aí que provavelmente não me conhece, né? A Letícia me conhece aí, a Juliana me conhece bastante, mas o resto da galera aí, por nome eu não lembro. Então, sou Paulo Cardoso, eu sou graduado e tenho mestrado em Ciência da Computação pela Federal de Santa Maria, então sou aqui do Rio Grande do Sul, hoje eu estou em Porto Alegre, mas fiz toda a graduação lá em Santa Maria, no coração do Rio Grande. E depois eu vim para o Banrisul, aqui em Porto Alegre. Então, desde 2018 eu trabalho como engenheiro de software full stack, então estou pegando no front, estou pegando no back, banco de dados, tudo ali que a gente está fazendo, está codando. E desde 2021 eu me tornei um líder técnico aqui na minha equipe e estou à frente de alguns dos desafios aqui e coordenando, mentorando a galera ali, principalmente a galera técnica. Na AgroDev eu sou mentor, eu estou colocando desde 2021, mas ano passado tive uma pausa aí, né, alguns mesinhos parados, uns meses sabáticos, mas eu considero mentor aqui desde 2021. Peguei a partir da quinta turma ali do programa Web Full Stack, fiz algumas turmas e desde 2022 também sou criador de conteúdo, então alguns roteiros, planos de aula, documentos, enfim, estou também até aqui essa parte aí. Então, minha experiência profissional vem desde 2018, mas também tem alguma experiência acadêmica desde aí de 2013, principalmente no mestrado ali. E eu queria começar aqui só trazendo algumas provocações, alguns pontos assim para a gente refletir antes da gente começar a falar sobre código limpo. Quantos de vocês já pararam para pensar se vocês passam mais tempo tentando entender um código do que realmente tentando escrever a solução ou desenvolvendo a solução? Porque às vezes a gente pega um código ali, a gente tem que, para dar manutenção nele, a gente tem que entender o que esse código está fazendo, o que o dev anterior fez. Dificilmente a gente está fazendo um código novo, a gente está fazendo manutenção, pegando um código que já existe, ou uma arquitetura que já existe, tentando entender ela e depois aplicando o que a gente realmente precisa fazer, né? Escrevendo a nossa solução. Uma outra provocação seria se a gente já pegou um código muito complexo, um código um pouco mais completo que está rodando, está lá em produção rodando, e a gente ficou com aquele medo de mexer naquele código, naquela parte daquele código, mesmo para colocar uma feature muito simples, mas a gente tem medo de quebrar o que já está funcionando. E se a gente já ficou confuso ao rever um código que a gente mesmo fez, né? Seja um código simples, um CRUD, né, que eu fiz há 6 meses atrás. Muitas vezes eu pego o código meu de uma semana atrás e não faço a menor ideia do que eu estava querendo fazer ali. Então, queria abrir também o espaço para vocês aí, quem está presente. Alguém já passou por alguma dessas situações aí? Pode falar, Joana. Eu sou da 19ª e a gente fez um projeto do Grow Twitter, né? A gente está fazendo ainda, né? Terminando ele. E é interessante isso porque tu começa ele num módulo e aí tu vai indo mexendo nele e atravessando alguns módulos. Aí tem uma hora que a gente deixa ele para trás um pouquinho e depois volta para ele. Nossa! Aí já mudou, é outra coisa que tu tá fazendo, já não tá mais mexendo com aquilo, aí tem que lembrar o que era aquilo, para que serve, o que tava fazendo, mas dá para fazer. Dá, mas tem aquela confusão, né? Tem aquela, putz, o que eu estava querendo fazer aqui, né? E é um código que a gente mesmo fez, né? Não é outra pessoa que fez, a gente está tentando entender, a gente mesmo fez. E isso faz parte, né? O Anderson colocou ali, é raro, mas acontece com frequência, é bem isso. A gente geralmente tem esses problemas. E a importância do código limpo vem para a gente resolver boa parte disso, tá? Da gente não ficar confuso na hora de rever um código. Para ele fazer mais sentido para a gente ou para outras pessoas, né, que vão mexer nesse código. E esse exemplo do Grow Twitter é interessante, a Joana trouxe aí, que vai fazendo de forma incremental, né? E é isso que acontece no mundo real. No mundo real, tu não vai fazer um código pronto, vou parar de mexer completamente nele, e daí na outra semana já é outro código. Não é assim. É um projeto, um processo incremental também. Né? Principalmente onde eu trabalho ali, que a gente roda no modelo ágil,
Então, a gente primeiro entrega o MVP, que seria o mínimo produto viável, e depois a gente vai fazendo incrementos nesse produto. E no mundo real é isso que acontece. Depois eu vou trazer um número interessante sobre isso também, sobre o quanto que a gente... a diferença de tempo que a gente está criando algo novo e que a gente realmente está mexendo em algo que já existe, né? Então, valeu pela participação aí, João. E eu quero contar um pouco sobre a motivação, tá? Porque logo que eu saí da faculdade, eu pensava muito assim, o código limpo é bobagem, o código bom é código funcionando, aquele pensamento mais raso, assim. E é normal quando a gente está, principalmente quando a gente está aprendendo a codar, quando a gente não tem tanta experiência profissional e experiência em equipe. Na faculdade eu trabalhava muito para mim, era muito individualista, porque era só eu, a minha equipe era eu e a coordenadora, eu tive que mostrar o projeto para ela, mas era eu quem codava. E eu não tinha essa preocupação. Mas, quando eu entrei no Banrisul, quando eu tive minha primeira experiência profissional, de fato, em 2018, e eu caí, eu acho que, no começo eu achava que era a pior equipe possível para eu cair num começo de experiência profissional, mas hoje eu dou muito valor ao o quanto difícil foi para mim chegar nessa equipe. Porque eu tinha pouca experiência, nunca tinha trabalhado em equipe, eu cheguei num dos sistemas mais complexos do Banrisul. Eu trabalhei num sistema da Vero. Quem não conhece a Vero, é aquelas maquininhas do Banrisul. Quem é gaúcho, não sei se todo mundo é gaúcho aqui, mas quem é gaúcho vai reconhecer a Vero, mas quem não é pode não conhecer. São as maquininhas, a rede de adquirência do Banrisul. E eu cheguei no sistema que é o coração da Vero. É o sistema que tem praticamente todas as funcionalidades centrais da Vero estão nesse sistema. Então era um sistema que tinha um legado de muitos anos. E estou falando aqui de 20, 30 anos. Não estou falando de 3, 4 anos, não. São 20, 30 anos que aquele sistema estava rodando. E o que acontece quando tu tem um sistema muito antigo? Tu tem muitas regras dentro dele, tem muita coisa dentro dele. Tu tem um código antigo, um código confuso, e foi o que eu encontrei. E o principal problema aqui, quando eu entrei, foi a centralização do conhecimento. Tinha muita gente foda dentro dessa equipe, mas muita gente que era foda para eles, assim. Eu centralizo, eu detenho o conhecimento sobre o processo e eu não vou compartilhar esse conhecimento. Então, a pessoa que está recém entrando, está recém tendo os seus primeiros passos profissionais, chegar num time que todo mundo detém esse conhecimento e não quer compartilhar, fica bem complicado. Ainda mais num sistema complexo. Não tinha nenhuma documentação, não tinha nenhuma adoção de boas práticas. Cada dev fazia do seu jeito, e por mais que o sistema fosse gigantesco, cada dev fazia do seu jeito, era uma confusão. Só para vocês terem ideia do tamanho do repositório desse sistema. Então, o repositório desse sistema tem 1.712 diretórios hoje, divididos entre projetos que são VBNet, que é o primo mais velho do C Sharp, né? Hoje tem C Sharp.net e tem PL1, que é uma linguagem um pouco mais voltada para o banco de dados ali. E principalmente a parte C Sharp, que é a parte que eu estava mexendo bastante, era uma arquitetura MVC, que tinha 330 projetos na parte model, 384 na parte de controller, que seria a regra de negócio, e 230 na parte de visualização. Então, era muita coisa, e cada projeto aí, vocês vão ver exemplos de código ali, cada projeto tinha várias classes, cada classe, gente, 5.000 linhas de código, que era uma coisa comum nas classes que a gente tinha ali. Eu vou mostrar para vocês como é confuso a gente parar para olhar, né? Mesmo quem já estava há muito tempo no time tinha aquele esforço cognitivo para poder entender o código. A Jana falou do Grow Twitter ali, que é uma aplicação pequena, né? É um testezinho para o módulo. Imagina um sistema que tem 5.000 linhas de código, cada classe, a gente tem 384 classes no mínimo, né? Porque cada projeto pode ter um pouco mais de classes aí. É muita coisa, tá, gente? Então, eu comecei a criar essa motivação, tá? Eu comecei a codar em cima disso, e eu não vou me julgar tanto aqui, porque eu fiz muito código ruim no começo, muito código ruim. E o código que eu vou mostrar hoje também ali, os piores códigos que eu já vi na minha vida, fui eu que fiz. E a manutenção foi muito problemática, né? Eu criei aquele código, depois eu tive que dar manutenção, eu vou trazer um case também sobre isso, como isso acabou quase dando um prejuízo milionário para a Vero, um código que eu fiz. Aí eu comecei a pensar, puxa vida, né? Tenho que começar a pensar um pouco melhor sobre isso, porque se eu trabalhar sempre assim, eu vou estar sempre estressado, eu vou estar sempre com esse esforço cognitivo gigantesco para poder entender e para poder aplicar aquilo que eu devo fazer no meu dia a dia. Eu não posso, né? A alta complexidade do sistema também me motivou um pouco a pisar no freio e pensar nessa parte de código limpo.
tinha muito bug em produção. Apesar da gente subia, fazia o deploy e rezava, era o que tinha. A gente rezava, orava para aquilo dar certo, e geralmente não dava certo. Geralmente dava errado. A gente tinha muita dificuldade com o ambiente, com os testes. O segundo sistema que eu entrei, a segunda equipe, que é a equipe que eu estou hoje, o começo dela foi bem problemático também, a gente não tinha ambiente local. Tá? Ei, Márcio, boa noite. A gente não tinha ambiente local, então tudo que eu fazia na minha máquina, eu tinha que fazer deploy no servidor de produção e fazer o debug lá. E aí era debug por arquivo, debug testando manualmente as coisas, assim, era tenebroso, gurizada, tenebroso. Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu melhorar um pouco essa situação, mas era tenebroso. E o que me motivou bastante são, principalmente, esses dois últimos pontos, que é o fato de eu me tornar líder técnico e o fato de eu começar a fazer atividades de mentoria, tá? Aqui na GrowDev também foi uma catapulta muito grande em relação a isso, né? Me jogou bem para cima em relação a pensar no que eu estou fazendo com o meu código, né? Não somente fazer por fazer e achar que eu testei uma partezinha, entreguei, tá pronto? Não é bem assim, né? Eu tenho que começar a ser um exemplo. Na liderança técnica, um exemplo para os devs que eu estou mentorando, aqui na GrowDev, quando eu estava dando aula, como é que eu ia falar para a Letícia, Letícia, você faz um código bom, mas olha o código que eu fiz aqui, tá uma merda. Não dá, né? Não podia fazer isso, então eu tinha que pensar, né? E aí, acho que uma das melhores formas de aprender é ensinando, né? E quando tu ensina, tu se esforça para fazer o negócio certo. E aí tu aprende como fazer o negócio certo. É bem isso que acabou me motivando a pensar, beleza, eu preciso pensar em código limpo, preciso melhorar aqui a minha situação. Beleza, eu falei bastante sobre código limpo, mas afinal, o que é código limpo, né? Eu vou trazer algumas mentes brilhantes que são autores muito famosos, né, na área de Clean Code. O primeiro é o Martin Fowler, criou o livro sobre refatorações, um livro muito bom, indico para todo mundo que quiser ler. E ele também teve uma participação muito boa no livro Clean Code, que é o livro que deu base a esse entendimento de código limpo. E ele fala que qualquer tolo, tá, essa tradução literal aqui, mas qualquer boca aberta consegue escrever um código que um computador entende, tá? Qualquer pessoa vai ali, eu aprendi como é que faz um código em JavaScript, um Python, beleza, eu consegui fazer um código que o computador entende. Mas conforme esse código vai crescendo, os requisitos vão crescendo, a complexidade vai crescendo também. Aí é que vem os bons programadores. O bom programador ele vai escrever um código que outra pessoa vai entender, que outro humano vai entender. Porque a máquina entender é fácil, ela vai rodar, ele vai processar e tudo mais. Agora, um outro humano, outra pessoa entender o código que a gente fez já é outro pulo aqui, né? Então, essa frase é muito interessante. A gente tem outra frase aqui do Kent Beck, o criador do TDD, que é o Test Driven Development. Ele sempre se esforça para escrever um código que pareça que foi escrito por alguém que teve tempo de pensar. Então, essa é outra coisa que eu vou abordar aqui nessa live, que é como a gente tem que parar, pensar e realmente analisar aquilo que a gente está codando, né? Controlar a ansiedade de querer codar, e primeiro tem que fazer uma análise, tem que pensar um pouco, depois colocar de fato no código. E o outro que é um coautor aqui do livro Clean Code, tá? O verdadeiro custo do software está na manutenção, isso é bem importante. E a manutenção ela vai se tornar mais cara se o código for difícil de ler. Eu vou demorar muito mais para entregar uma manutenção, e aí manutenção eu posso falar aqui de uma nova feature, de uma correção, ou pior ainda, uma correção urgente. É muito comum de acontecer. Nessa minha motivação, eu acabei não falando, mas eu já derrubei o site da Vero, porque a minha equipe hoje é o site da Vero, tá? Quer comprar uma maquininha, vai lá, é o site que a minha equipe faz ali. Já derrubei muito aquele site, tá? E muitas vezes a gente demorou muito para entender o que estava acontecendo. A manutenção de uma coisa crítica, né? O cliente não estava conseguindo comprar uma maquininha. Isso é crítico para uma empresa, né? Não poder vender o seu produto. E muitas das manutenções foram muito difíceis. Então tá aí, isso gera custo. Código limpo, um código sujo tem custo. Tá? Então vamos lá. O código limpo, até agora eu não falei muito sobre questões técnicas, né? Tu tem que pegar e fazer um if de um jeito, tem que fazer, sei lá, uma classe do outro jeito. Porque código limpo, na minha singela opinião, está muito mais voltada para soft skill do que hard skill. Tá? Para o comportamento do desenvolvedor. Ele vai além de entender, porque hoje, coloca no YouTube, coloca no Google, o que é código limpo? Tu vai ver ele solid. Tem que entender o que é solid, o S, o O, o L, o I, D são princípios aqui
Aí tu vai ver, tem que fazer if desse jeito, a função tem que estar nomeada dessa forma, enfim. Mas para mim, código limpo vai além disso. Tá? Isso são só ferramentas que o desenvolvedor usa. Mas se o desenvolvedor não conseguir entender como usar essas ferramentas, ele vai criar um código sujo. Ele vai criar um código que não vai ser bom de manutenção, não vai, enfim. Então a gente está falando aqui sobre um reflexo de respeito pelo próximo desenvolvedor que vai lidar com o código que a gente está codando. E esse próximo desenvolvedor pode ser a gente também, tá? Pode ser eu, como a Joana falou ali, eu estou fazendo um código do GrowTwitter, no próximo mês eu vou ter que dar manutenção nele. Então, beleza, eu vou me esforçar, né, para poder fazer um código limpo agora, para que quando eu for pegar depois, ele seja mais tranquilo de se entender. Então, o código tem que ser voltado para a equipe. Principalmente se a gente trabalha em equipe, faça um código voltado para a equipe, não individualize esse código, né? O pensamento tem que ser a longo prazo também. Isso é bem importante porque código é manutenção. Se eu não pensar a longo prazo, a manutenção vai ser custosa. E a manutenibilidade, né, que é a capacidade de um software de receber uma manutenção, seja ela uma correção, uma feature nova, enfim. Tudo que se refere a mexer num código que já existe. Tem que ter clareza, simplicidade. A complexidade ela tem que ser inserida somente quando necessário. Isso é bem importante também. Porque muitas vezes, eu aprendi design pattern, vou aplicar em todo o código que eu vejo na minha frente, que vou aplicar, sei lá, strategy, builder. É bem comum, quando a gente aprende algo, querer aplicar logo. Isso não é somente na área de desenvolvimento, né? Qualquer área a gente aprende e já quer aplicar. Mas a gente tem que pensar no quanto aquele código precisa ser complexo a ponto da gente ter que colocar aí um recurso mais pesado. E eficiência eu vou falar agora. O que é o código limpo? O código limpo, ele foi idealizado por esse carinha aqui chamado Robert Martin, o Uncle Bob. Ele foi idealizado nesse livro Código Limpo, Habilidades Práticas do Agile Software, tá? Mas não quer dizer que tudo que ele falou ali é código limpo, tá? Aquilo ali é a visão dele, assim como eu estou dando a minha visão aqui sobre código limpo. Código limpo como eu falei, é soft skill, a gente pensar, ser um codificador limpo. E até tem outro livro aqui, o Codificador Limpo, que eu acho que é até mais importante do que o código limpo, né? Que é como a gente deve se portar na hora de desenvolver um software, tá? Eu recomendo para todo mundo ter na sua cabeceira esses 3 livros, o Código, a Arquitetura e o Codificador Limpo. São livros que tu não vai pegar e vai ler todos numa pegada só e depois nunca mais. É um livro que toda hora tem que dar uma lidinha ali, absorver um pouco de conhecimento, porque é muito interessante. Principalmente esses 2 aqui, Código e Codificador. Só dando uma visão aqui da diferença, né? Porque tem muito isso da arquitetura limpa, do código limpo. A arquitetura vai ser mais a questão da estrutura do software como um todo, né? Do projeto do software. Então, a gente vai ter camadas, MVC, API REST e tudo mais. A arquitetura limpa, ela foca muito no desacoplamento de frameworks, para a gente não depender muito do React, do Angular, sei lá, do Node, e pensar no código como um todo, assim, na arquitetura do software, voltado mais para as demandas de negócio. Então, o foco está na organização do projeto. Já o código é mais a implementação mesmo, tá? Mais as boas práticas para escrever um código que seja eficiente. No mundo ideal, a gente tem essas 2 coisas, tá? Boa arquitetura, um código claro. No mundo ideal, tá? Mas no mundo real, nem sempre acontece. Mas o mais importante é a gente pensar sempre em tentar chegar o mais perto possível do mundo ideal. O que vai ter um código limpo, então? Eficiência. Tá? Não adianta a gente pensar em nada se o software não entrega aquilo que ele propõe. Então, vamos lá. Vamos pensar em eficiência, tem que entregar o que propõe. Bom, vamos começar a melhorar esse software. Ele tem que ser simples. E aí o termo aqui, over-engineering, é o que a gente está falando. A gente não coloca complexidade se não precisa. Se eu estou colocando complexidade que eu não preciso, a gente chama aqui de over-engineering. E esse princípio KISS, alguém conhece o princípio KISS? KISS? Alguém já ouviu falar? Vou colocar aqui. Vou colocar a tradução dele para vocês verem. A tradução não, o significado. Que é mantenha isso simples, seu estúpido. É muito comum, tá? E eu, no meu papel da Tech Lead também, muito faço isso, por causa dos meus devs ali, né? Cara, não precisa disso. Vai no simples. Faz o beabá e pronto. Isso vai resolver o problema. Depois a gente começa a pensar se realmente a gente precisa estar adicionando complexidade. E isso acaba facilitando o entendimento, né? Se não tem complexidade necessária, a curva de aprendizado para aquele código é bem mais baixa. Vai dar uma manutenção mais fácil, eu não vou ter dor de cabeça, não vou me estressar para fazer ali as manutenções.
um código limpo tem que ter baixo acoplamento. Eu não posso depender tanto de agentes externos, tá? De outros sistemas, de outras classes que não tem nada a ver com o que eu estou fazendo, de frameworks, enfim, o baixo acoplamento aqui é uma métrica bem importante para um código limpo. Duplicação de código é um dos cases mais comuns de código sujo que eu já vi, principalmente na minha equipe ali. Código duplicado é a pior coisa que tem para manutenção, porque se eu mexo, se eu replico uma mesma regra em vários lugares, na hora que essa regra mudar, eu tenho que lembrar onde é que eu coloquei essas replicações, né? E tem que sair catando e mudando em todos os lugares. Imagina, eu tenho que estar testando várias aplicações de repente aí, porque eu acabei duplicando código. E aí, olha só, código limpo tem que ser testável e com testes. Tem que ser fácil de adicionar teste para esse cara, e esse cara tem que ter uma cobertura de testes na hora de ir para a produção ali para fazer o deploy. Imagina ali essa questão da duplicação, né? Eu dupliquei vários lugares, a regra mudou e agora eu vou mudar os testes também. Se eu tenho uma bateria de testes grande, eu vou ter uma certeza ali, vou rodar o comando npm run test ali, por exemplo, vai me dar um relatório de todos os testes da aplicação e isso fica muito mais fácil de eu ter certeza que minhas mudanças elas foram eficazes. Tá? E a gente fala sobre consistência também. Existem padrões, regras e boas práticas. Falei sobre soft skill, mas também ter um conhecimento de hard skill um pouco ali sobre quais são os padrões que existem, como que eu aplico no meu código é sempre importante. Uma pergunta que eu acho bem interessante é para quem serve o meu código? E aí eu vou trazer um case no como a gente pode avaliar isso, né? A gente pode pensar que uma pessoa estagiária está entrando no time. Tá? Eu sou o tech lead, vocês são os líderes, os coordenadores dos times de vocês. E vai entrar uma pessoa estagiária. E a gente precisa treinar essa pessoa. E a empresa está cobrando a gente, tu tem que treinar essa pessoa tem que pegar o código logo e já começar a fazer as demandas. Tem que entregar valor o mais rápido possível. E aí vem o desafio, né, do como eu estou pensando no meu código. Como é que eu vou apresentar o meu código para essa pessoa? Eu vou ter a cara de pau de apresentar, olha esse código bosta aqui com 5 mil linhas de código, fui eu que fiz. Será que eu vou estar orgulhoso com isso? Vocês me perguntem me desculpem pelo palavra chula, isso aí é tanta raiva que eu passei nesses anos de experiência, nesses poucos anos de experiência, mas tanta raiva que eu passei, já estou nesse nível. Como é que eu vou exigir que essa pessoa entregue e entregue com qualidade, né? Eu preciso exigir isso. Eu, no meu papel de pessoa que estou treinando essa outra pessoa, eu preciso exigir que ela entregue com qualidade. Ela está ali para aprender, tudo bem, mas ela tem que ter qualidade na entrega. Ela não pode estar entregando o código sujo e eu estou pensando em código limpo aqui, não vai combinar. Tá? Eu trouxe aqui pessoa estagiária só como um exemplo, que uma pessoa que, teoricamente, é a que menos sabe sobre parte técnica e parte de negócio quando é num time, tá? Mas pode ser qualquer outro dev, independente da senioridade aqui. Tá? E qual é o tempo necessário para essa pessoa adquirir um conhecimento mínimo adequado? Se o código está limpo, tem documentação, está eficiente, tudo mais, vai ser menos tempo. Vai ser mais curto o tempo de aprendizado, ela vai entregar valor mais rápido, a empresa vai curtir, todo mundo vai gostar. Né? Esse é o cenário ideal. E tem que ter documentação para essa pessoa poder se basear. Né? Então aí a gente vem para as vantagens do código limpo. A curva de aprendizado vai ser baixa, os novos profissionais vão entregar valor muito mais rápido. Tá? E a gente não vai precisar quebrar tanto a cabeça também para treinar essa galera aí. A colaboração, os devs vão estar em sintonia, todos os devs vão estar com aquele padrão, vão estar com aquela mentalidade, todo mundo no mesmo caminho, então vai ter contribuições dentro do projeto. Os devs vão se sentir muito mais à vontade de poder dar os seus pitacos ali, de tentar contribuir com a melhora do projeto. Se a gente tem um cenário que eu falei lá quando eu entrei no Banrisul, né? Eu ali, sem nenhum tipo de experiência, e a galera centralizando conhecimento, eu tinha medo de falar com o pessoal. Sugerir uma mudança mínima que seja. Porque eu ia me achar, assim, um idiota ali, eles iam dar risada da minha cara, né? Por mais que seja uma tentativa de contribuição válida. Mas se todo mundo está na mesma sintonia, que todo mundo tentando colaborar um com o outro, fica muito mais fácil de todo mundo se ajudar. Tá? Menor esforço, economia de tempo, economia de dinheiro para a empresa, menor ocorrência de bugs e crescimento profissional, né, galera? A gente, pensando em código limpo, a gente está pronto para fazer uma entrevista de emprego para qualquer empresa aí e se dar bem, né? Porque a gente vai ter aquela segurança de falar sobre os códigos que a gente fez, principalmente quando a gente está falando de vaga na gringa aí, que as empresas
elas dão muito valor ao código limpo e às boas práticas de desenvolvimento. E agora eu vou trazer números. Tá? Isso não são números que eu inventei, são números que... Esses dois primeiros aqui estão no livro Código Limpo do Uncle Bob, e os dois abaixo aqui são uma pesquisa que eu trouxe até o link aqui. 70%, segundo ali as pesquisas de código limpo, 70% do ciclo de vida de um software é a manutenção. 30% eu vou estar criando uma coisa nova. 70% eu vou estar mexendo em algo que já existe. Então, a importância da gente ter essa manutenção facilitada, né? 90% do custo da manutenção é na leitura do código. Isso aí o Uncle Bob fala, né, que a proporção entre leitura e escrita de código é de 10:1. Então, 90% do tempo a gente vai estar lendo. Inclusive as coisas que a gente faz. Eu fiz um código, daí eu vou começar a analisar. Estou lendo esse código, será que ele faz sentido? Será que não faz? Será que eu posso melhorar ele? Então, a maior parte do tempo a gente vai estar lendo. E se a gente ler uma coisa que é mais fácil de ler, a gente vai ter muito mais eficácia na entrega. 42% do tempo de desenvolvimento, né, dos projetos de software são usados para resolver débitos técnicos. Para quem não sabe, débito técnico é aquela situação onde eu faço um código, ele não está do jeito certo, ele tem algum problema que ficou para trás ali, e eu vou ter que resolver depois. Então, uma hora esses problemas vão aparecer, eu vou ter que resolver eles. Então, aqui essa pesquisa de empresas lá dos Estados Unidos fala que nessas empresas 42% do tempo foi para resolver código ruim, tá? E aqui um dado muito impactante, eu fiquei muito impactado com isso. 2,41 trilhões, falando de trilhões, não estou falando de milhão, nem de bilhão, é trilhão, 2,41 trilhões de dólares foi o custo para as empresas de terem códigos ruins e ter que fazer aí manutenção depois, correção de bug e tudo mais. Então, a gente está falando de trilhões de dólares. Beleza? Até aí alguma dúvida? Tá tranquilo? Exatamente, é trabalho. E aí, como que a gente cria um código limpo, tá? Vamos começar aqui com alguns princípios básicos. Ser um codificador limpo, eu acho que é a base, assim. Não adianta eu saber Solid, TDD, tudo mais, mas eu não sou uma pessoa que aplica direito isso no meu dia a dia. Então, tem que ser um codificador limpo, tem que pensar limpo. Tá? É o pensamento limpo que manda aqui. Manter a simplicidade, a legibilidade do código, olhar para o longo prazo, testar. E testar é importante, não adianta, e eu estou falando aqui de teste manual, de teste automatizado, que é tipo de teste, principalmente o automatizado. O automatizado, ele não me dá retrabalho, como a Joana falou aqui. Eu vou codar, ele vai me dar trabalho no começo, vou ter que codar aquele teste. Mas depois eu tenho aquele teste pronto ali, qualquer coisa que eu mudar, só rodar ele vai me garantir se aquilo vai quebrar ou não minha aplicação. Tá? E definir e aplicar padrões aqui. Algumas outras ferramentas que me ajudaram muito e que eu vejo que ajuda muito no dia a dia da minha equipe. O Code Review, tá, é uma das ferramentas mais interessantes quando a gente pensa em código limpo. Code Review faz parte do Definition of Done das tarefas que a gente faz. Então, a tarefa ela não está pronta a menos que algum dev vá lá e faça a revisão naquele código. Tá? E aí pode ser qualquer dev da equipe. Quando eu faço uma revisão, eu submeto o meu código para revisão antes de subir ele, de fato, para o repositório ali, né, para a branch de desenvolvimento. Eu estou me forçando, estou forçando o dev que está fazendo esse código a pensar melhor na sua entrega, porque, beleza, alguém vai revisar meu código. Se eu fiz o meu código de uma maneira incorreta, alguém vai apontar isso, ou deveria apontar, e eu vou ter que ter o retrabalho de voltar aquele código de novo, pensar no que eu deveria ter feito, e aí é retrabalho. Força o dev a explicar melhor sua entrega. Eu vejo muito dev, tá? E tanto na minha equipe quanto em outras equipes, que parece aqueles cavalinhos que tem aquelas viseirinhas aqui, sabe? Ficam só olhando para a tarefa e não conseguem compreender o contexto em que essa tarefa está. Tá? E quando o dev submete a revisão de código, ele vai ter que explicar. Para ele explicar, ele vai ter que entender o que ele está fazendo. Né? E entender o que você está fazendo é primordial na hora de desenvolver o software. Tem esse entendimento de negócio, tem entendimento do contexto onde o software está inserido. E isso serve como documentação também. Tá? Vai estimular a contribuição, a galera vai apontar, vai querer mostrar ali que o coleguinha fez errado, deveria fazer certo. A gente tem que ter um cuidado aqui só, né, na hora de revisar o código, para não ser o chato do time. Eu prefiro que seja assim. Não é essa crítica construtiva que a gente quer, né? A preferência aqui não é a chave. A chave é, de fato, contribuição e troca de conhecimento. É apontar ali, pode usar um padrão aqui,
esse teu código tá pecando nessa parte aqui, porque não está cumprindo uma regra, enfim. É isso, é contribuição de fato. Estimula também a adoção de padrões, como eu falei, tu poderia usar um padrão aqui, aí explica para o coleguinha ali na revisão. E propõe uma hierarquia, isso é importante em todas as equipes, tem que ter uma hierarquia. Tá? O estagiário, pela melhor intenção que ele tiver, ele não tem conhecimento suficiente para poder subir esse código ali na branch principal, por exemplo, que é a branch que vai para a produção. A gente tem que ter um nível de responsabilidade ali. Tá? E aqui só alguns exemplos, tá, de revisões de código reais ali a gente usa o GitLab para fazer revisão de código, tá, o nosso repositório ali no banco. Só para vocês verem aqui, eu não sei se a fonte tá ok para vocês, estão conseguindo ver aí. Depois eu dou um zoom. Tá? Mas só para vocês verem, por exemplo, essa aqui, ó. Um if ali, tá? Um if que poderia ser melhorado. Então, eu cheguei ali para o Lucas, que é o meu colega de time, e falei, tu poderia melhorar esse if, né? Mas talvez ele peque um pouco na legibilidade, né? Talvez tu não entenda muito bem a condição aqui, talvez o if else seja melhor. Aí o Lucas vai lá, beleza, entendi, mas eu vou manter. Tá? E a revisão de código é bem isso, é transparência, a gente se comunicar e chegar num delimitador comum aqui, né? Revisão de código bem simples, nome de propriedade em CSS com minúsculo, coisinhas pequenas, sabe? Aqui não é opinião, é padrão, tá? Um padrão que a gente usa é minúsculo. O cara colocou maiúsculo, a gente está ali apontando. Então, a revisão de código serve para isso também, para mínimas coisas mesmo, mas que sejam construtivas. Para dúvidas, aqui não está aparecendo tanto, mas é uma dúvida. Tipo, chegou ali, o cara botou, eu não lembro que alteração foi essa, mas ele mudou um CSS, numa coisa que está ali no projeto Shared, que é um projeto compartilhado por várias aplicações. E aí eu perguntei, a revisão de código serve para isso também. Tu realmente certificou de testar esse caso? E o cara falou, sim, já testei esse caso, tudo bem. Deixa eu trazer mais aqui. Perdi meu mouse. Aí. A gente costuma fazer bastante revisão de código de um do outro, tá? Aqui eu trouxe outro exemplo de um código que eu achei que não estava limpo o suficiente, né? Esse código aqui tem um if dentro do if, está retornando, e ele retorna aqui uma expressão, ele não está retornando um valor, ele retorna uma coisa igual a outra, não faz muito sentido. Aí eu apontei, e na hora de apontar o código, a gente também traz a solução, né? Ou uma sugestão de solução. Então eu trouxe aqui para o Lucas, por exemplo, uma sugestão. Aqui um código que o Lucas também, né, o dev, ele apontou, né, que estaria errado aqui o meu if está muito confuso, e é um dos cases que eu vou mostrar hoje, as condicionais aqui são sempre um problema na hora de a gente fazer um código limpo, né? Apontou, a gente vai ali, corrige, a gente está sempre contribuindo, a revisão de código é essencial para isso, tá? Porque eu estou fazendo o código, eu sei que o coleguinha vai ver e vai apontar se tiver alguma coisa errada. Tá? Então eu vou me esforçar para fazer um código bom, né? E se eu não fizer um código bom, de repente passou uma coisinha ou outra ali, alguém vai ter que apontar. Beleza? Um pouco mais aqui, documentação. Tá? A documentação é uma coisa bem importante também para auxiliar no entendimento, tanto na hora da gente começar a codar, né, o antes e o depois também. O antes serve para a gente ter base daquilo que a gente vai fazer, né? E o depois, a gente não colocar isso no esquecimento, esse conhecimento. Aqui alguns exemplos de documentação que a gente tem ali. A primeira documentação é uma documentação de código, que está na nossa wiki. Tá? A wiki é um espaço onde a gente coloca artigos ali, aqui é Markdown, então a gente consegue colocar código. Esse exemplo aqui é um código, como criar um formulário no Angular, por exemplo, que é a ferramenta que a gente usa. A gente usa muitas issues do GitLab para fazer documentação de bugs. Então aqui é uma documentação de um bug, o comportamento esperado, o comportamento que está acontecendo, como reproduzir, enfim. Documentação via diagrama de UML também, né? O diagrama UML é muito interessante, a gente fazer ali os programas e tal. Ajuda bastante na hora de entender a lógica dos processos. E documentação aqui também, parecido na Wiki, né? Parecido com a documentação de código, mas uma documentação de negócio. Também acho muito interessante de ter, a gente saber, por exemplo, aqui, o que é conta-pagamento. Conta-pagamento é uma das releases que a gente teve ali na Vero. Então, é interessante todo mundo conhecer e todo mundo ter o conhecimento sobre o que é, qual é o objetivo disso, né? Porque a conta-pagamento, eu tenho que ali fazer uma telinha, tenho que fazer um back-end para isso, mas espera aí, o que é conta-pagamento? Para que eu estou fazendo isso? Vai facilitar muito na hora de fazer um código que faça sentido. E aí a gente vem num ponto que eu acho que é o que eu mais faço hoje como desenvolvedor, como engenheiro de software aqui no Banrisul, que é refatorar. Tá? E aí tem uma citação do Uncle Bob no livro Código Limpo,
que ele fala sobre a regra dos escoteiros, né? A gente tem que deixar, o escoteiro tem que chegar no acampamento, ele tem que deixar o acampamento mais limpo do que ele encontrou quando ele foi embora. E no código a gente tem que pensar nisso também. Se tem um código ali que eu vejo que ele está precisando de uma melhoria, eu tenho tempo para isso, por que eu não melhoro ele? Porque na próxima vez que eu for pegar esse código, já vai estar um pouco melhor. Tá? Um grande desafio que a gente tem é isso, né? Ter o tempo para poder fazer essas refatorações, ter espaço na nossa agenda de demandas, mas é sempre interessante, tá? Porque a gente tem que valorizar muito essa questão de melhorar o nosso código, né? Na hora que eu melhorar ele, a próxima vez que eu for pegar vai ser muito mais tranquilo, muito mais de boa para eu poder fazer a manutenção. E a gente, como a gente viu ali, 70% do tempo a manutenção, a gente vai pegar esse código mais uma vez, com certeza. Então aqui uma das métricas é priorizar refatorações antes de adicionar uma nova funcionalidade. Claro que aqui a gente tem que ter um projeto de teste muito bom, né, para poder garantir que eu vou refatorar esse código e ele vai manter o funcionamento, manter aquilo que ele já tinha como funcionamento anterior. Como eu falei antes, a gente tem que ter um pouco de hard skill, então conhecer os padrões é essencial. Então a gente tem o Solid, é importante todo mundo saber o que é o Solid, como aplicar e tudo mais. A gente tem aqui um padrão que eu gosto muito, que é o Single Level Abstraction Principle, tá? O princípio o nível de abstração único. Tá? A gente vai ver exemplos desse carinha aqui hoje. Conhecer sobre design pattern, a gente tem strategy, builder, proxy, cage e tudo mais. Interessante a gente ir aos pouquinhos conhecendo um pouco de cada um. TDD, DDD, o keys, dry, que é não se repetir, né? não duplicar código. Enfim, é interessante, mas vocês estão vendo que eu não estou trazendo aqui detalhes sobre esses padrões, tá? Porque não é isso que conta no final das contas. É a gente entender que eles existem. Eu não tenho a obrigação de saber todos eles de uma hora para outra. Né? Eu não tenho a obrigação de ser um full stack engineer e ter que entender, e ter que ter aplicado e ter um domínio sobre esses padrões. Mas o que é interessante? Eu ir pouco a pouco aprendendo, pegando um padrão, vendo como é que é, será que eu consigo aplicar, será que faz sentido? De fato, ter esse conhecimento, mas não que é uma obrigação. Né? A obrigação, de fato, é a gente ter o pensamento limpo e usar as ferramentas, os padrões que a gente tem disponíveis da melhor forma possível. Tá? A gente tem aqui uma questão de eliminar dependências. Falei para vocês também que se a gente depende muito fortemente de outros sistemas, de frameworks, a gente vai acabar tendo vários problemas. Também vou mostrar um case sobre isso, sobre um framework que a gente, ou melhor, um sistema de outra equipe que a gente dependia aqui no nosso time. Ele acabou quebrando também do nosso lado. A gente ficou sem entender, não tinha documentação, não tinha log, foi bem difícil aí. Então, dependências, a eliminação de dependências faz com que o código seja, de fato, um código mais seguro. Controle da ansiedade, tá? Muito comum, deve ser ansioso, o deve querer colocar código, e código, peguei uma demanda, já vou pro código de novo. Não é bem assim que a gente tem que ter, tá? Principalmente porque a gente vai ter gestores vão estar, eles querem a entrega o quanto antes, eles vão dar prazos apertados pra gente. É muito comum o gestor falar, tu tem até março para entregar esse projeto aqui. A gente corre, tem pressão, a gente tem muito problema, a gente colocar a carroça na frente dos bois ali, aí chega lá o gestor, não, poderia ter mais uns 2 meses de prazo aqui, a gente está esperando o jurídico fazer alguma coisa, enfim, isso acontece bastante, tá? Então a gente tem que ter bastante o controle da ansiedade, fazer o que a gente pode fazer no tempo correto, pensar nos 3 princípios básicos da computação, os passos básicos da computação. Entrada, processamento e saída, tá? Na hora que for fazer um código, beleza, tem que fazer um código para uma demanda X. Qual que vai ser a entrada dela? Com os dados que eu tenho, o que eu vou fazer, qual é o processamento que eu vou fazer e o que eu tenho que devolver de saída. Pode parecer bobagem, tá? Mas isso faz total diferença na hora de pegar um código para fazer, porque eu vou ter que pensar um pouco, ter que analisar de fato o que eu tenho que fazer antes de sair fazendo código. E um dos principais fatores de códigos ruins que eu vejo na minha equipe é por causa disso. É porque a galera sai codando a full, assim, sem pensar de fato no que eles estão querendo fazer. E fazer pequenas entregas. Muitas vezes a gente tem uma demanda muito grande. E aí a ansiedade vem naturalmente, né? Eu tenho que entregar isso, tenho prazo, mas beleza, vamos fazer pequenas entregas para mim mesmo, né? Vou fazer a entrada. Eu vou entender o que é entrada, criar uma classe ali, um DTO, enfim, ou
fazer essa parte de entrada. Entreguei, posso até subir para revisão de código, para a galera ir dando uma olhada já. Eu já fiz a minha pequena entrega da entrada, agora vamos para o processamento. O processamento pode ser quebrado também. Então isso é bem interessante na hora de a gente construir um código limpo. Tá? A gente entregar pequenas coisas, valorizar essas entregas que a gente tem, né? Se valorizar também, né? Pedir a contribuição da galera e aí ir fazendo aos poucos e entregando de forma incremental. Porque senão a gente está aqui, né? No Extreme Go Horse. Não sei se todo mundo já ouviu falar aqui dessa metodologia, uma metodologia de desenvolvimento de software, assim como a gente tem XP, Scrum, Kanban, a gente tem o Extreme Go Horse, tá? Que é basicamente fazer o seguinte: iniciar o desenvolvimento de um software, fazer do jeito que dá, se deu certo, é isso, se não deu certo, segue no mesmo ciclo, só fazer do jeito que dá, tá? Então a gente tem que evitar isso, vamos evitar o Extreme Go Horse, evitar que a gente simplesmente faça sem pensar no que a gente realmente está fazendo. Alguma dúvida até aí? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, dar uma pausa. Alguém se identificou com alguma dessas questões aqui? Além da Joana ali, a respeito do Grow Twitter, né? Então, vamos lá. Vou começar a trazer cases aqui então, tá? Falei sobre código limpo, agora eu vou trazer um pouco sobre o cenário que eu encontrei muitas vezes aqui nas minhas equipes. E por que esse cenário era ruim e qual foi a sugestão de melhoria, que muitas vezes não teve, mas, né, graças a Deus, muita coisa a gente conseguiu mudar ali nesse tempo na equipe. A primeira foi quando eu entrei na equipe de fato. A gente tinha um cenário muito grave de duplicação de código. Dando um contexto aqui, né? A gente tem a jornada de credenciamento, como eu falei para vocês, eu fico responsável pela parte do site de venda de maquininhas para Ver. E quando eu entrei, a equipe recente tinha entregue essa jornada de credenciamento, de cadastro, que é a jornada para cliente pessoa física, é uma jornada parecida com um chatbot aqui, tá? A pessoa vai digitando, o chat vai respondendo e tudo mais. Ela foi uma aplicação feita em Angular, o Angular foi feito do zero, e tinha que ser entregue em 12 semanas, o MVP, que é todo o cadastro aqui, a questão de pagamento, leitura de termos, enfim, era uma coisa bem complexa para ser feita em 12 semanas. Na equipe, quando o pessoal fez essa jornada, eu não estava, tinha aquele problema da centralização do conhecimento. Tinha uma pessoa só, muito tecnicamente boa, mas que centralizava o conhecimento para ela. Então ela fez do jeito dela, ela fez que nem a cara dela. Ficou muito ruim, tá? Essa pessoa era uma pessoa feia, então o resultado foi cabuloso aqui. Então o que aconteceu? Existia um site antigo da Vera que era bem mais antigo, assim, era bem ruim de se mexer, um código obsoleto e tudo mais. O que essa pessoa fez? Eu preciso entregar logo, então eu vou copiar tudo que aquele site faz, colocar em outra classe aqui, inflar essa classe com tudo que já existe duplicado, e só ir trocando uma coisinha que outra ali para se aplicar ao contexto dessa nova aplicação. Então, o front-end foi todo novo, mas o back-end foi Ctrl+C, Ctrl+V total de uma outra jornada mais antiga que existia, que estava sendo substituída. Tá? O pessoal estava fazendo isso aí porque a outra era ruim. Então, a gente consegue entender aí o quanto isso ficou ruim, né? Então, a arquitetura foi feita nas pressas, duplicação excessiva de código, deixa eu voltar aqui. Classes com milhares de linhas era algo comum, tá? E o pior de tudo, quando eu entrei, o pessoal já estava criando uma segunda jornada nova e também estava sendo feito o mesmo processo. Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Então era uma salada de fruta. Isso aqui mais ou menos é a nossa estrutura inicial, tá? O que a gente tem aqui, só para vocês entenderem? A base do credenciamento Vera é uma proposta de credenciamento. Ela é a proposta, é o cadastro do cliente. A gente tem algumas questões de pagamento, tem o cadastro do cliente em si, mas cada proposta tem tabelas e projetos que são associados. Como, por exemplo, qual é a conta bancária que o cliente vai receber as vendas, qual é o endereço que ele vai receber a maquininha, qual é a máquina, qual é a solução que ele vai escolher para comprar, né? E a questão do pagamento. O pagamento hoje é dividido em pagamento em geral e boleto separado. O que acontece? O site, ele tinha tudo isso aqui, então ele fazia todo o CRUD disso aqui. Era gigantesco, fazia CRUD de conta bancária, validação de conta bancária, CRUD de conta bancária, validava as maquininhas, cada maquininha às vezes tinha uma regra de acordo com o endereço, de acordo com o telefone, então tudo isso aqui se misturava. E o site velho, que a gente chama de site velho, ele tinha tudo isso dentro do próprio projeto.
Aí foi criado o chat. O que aconteceu? Ctrl-C, Ctrl-V. Então, tudo, a mesma coisa, o CRUD, as validações, tudo, só que mudava só um parâmetro ou outro ali para se adaptar à jornada. E a jornada aplicativo foi a terceira, essa aqui, a segunda nova que eu comentei, também é a mesma coisa. Então, olha a quantidade de código duplicado. Pessoal, isso aqui são códigos com milhares de linhas, tá? Que a gente está duplicando. Então, era tenebroso. Os testes automatizados desse aqui não existiam. Desse daqui, metade existia, depois que passou a ser obrigatório. Então, teve uma parte que tinha, outra parte que não tinha, que teve que ter teste. E foi aqui que eu entrei, na hora de fazer os testes dessa parte, aí o caldo engrossou ali. Ali eu percebi, porra, não sirvo para esse trampo. Não sou programador, eu vou voltar, sei lá, a estudar, não é para mim. Mas aí eu encontrei uma luz, né? Vamos melhorar esse negócio. Com muita dor, com muito esforço, a gente conseguiu melhorar e a gente tem essa estrutura aqui hoje, tá? Então, cada jornada tem a sua partezinha, a sua regra específica, né? A sua API REST, digamos assim. E o que ela vai ter? Ela vai ter acesso ao pagamento, que é uma entidade separada, e acesso à proposta. A proposta é o central, né? Aquilo que é mais importante do cadastro. E o cadastro ele foi dividido em consulta e atualização. Então, se eu precisar consultar dados da proposta, e aí, dados da proposta é o que? É endereço, a máquina, tudo, eu vou acessar esse carinha aqui e centralizar nesse cara. E esse cara vai entender qual é a minha query. Ah, eu quero consultar o endereço da proposta. Chama esse carinha, ele vai entender que ele tem que vir aqui no endereço e vai fazer a operação. Então, a gente criou essas duas entidades aqui, a consulta e atualização, de uma forma tão genérica que pudesse ser aplicada para qualquer jornada. Né? E esse foi o pensamento limpo que a gente teve, né? De se preocupar com longo prazo, se preocupar com poder colocar mais jornadas, mais aplicações diferentes, até entrou outra aqui que se chama banho e compras, sem ter que refazer todo esse código. Porque é sempre o mesmo processo, é criar uma proposta, é consultar os dados e tudo mais. Sempre é a mesma coisa. Com algumas diferenciações ali, com algumas estratégias diferentes. E aí cada jornada aplica a sua estratégia, mas também consome, né, toda aquela lógica um pouco mais centralizada ali, que é a base do sistema. Tá? Não adianta a gente ficar replicando o código. É muito ruim replicar código. Tá? A manutenção ficou bem melhor depois que a gente fez essa refatoração aqui. Isso aqui não foi do dia para a noite, não foi de um mês para o outro, não foi de um ano para o outro. Isso aqui é um processo em andamento. Estou desde 2021 no sistema e a gente segue fazendo refatorações. A gente tem aqui outro case, tá? Que é classes e métodos grandes. Essa aqui eu vou mostrar em código para vocês. A gente tem um processamento diário de boletos, tá? Então, como vocês viram ali, a gente tem o pagamento por boleto, na Vera. Como é que acontece o pagamento por boleto? Ele não é síncrono, né? Ele demora algum tempo para processar e, de fato, efetivar o pagamento. Então, a gente não pode deixar o cliente ali com uma modal loading por 2 dias, né? São 2 dias úteis. Então, a gente tem um processo assíncrono que recebe depois um arquivo com os pagamentos do dia. A gente pega esse arquivo, faz o parse dele. Cada linha é um arquivo por linhas e é posicional, tá? A coluna 1 até 10 é o nome, a 10 até 20 é outra coisa, enfim, é posicional. Então a gente tem que fazer o parse para cada linha processar, gerar relatório, enfim, é um processo bem complexo. Isso roda todos os dias às 8 da manhã ali. E quando eu cheguei já tinha sido feito essa classe, tá? Tô tirando meu larreta aqui, que vocês vão ver o código agora. E a classe que colocaram esse código já era gigantesca. E colocaram um código extremamente gigante ali, muito grande, com muitos processos distintos, né, descumprindo o single level abstraction, que é não fazer uma única coisa, um único objetivo ali, ter vários objetivos dentro da mesma classe, do mesmo método. Tinha testes automatizados, mas eram muito instáveis até hoje. A gente recém conseguiu refatorar essa parte do processamento de boletos. Foi uma demanda bem complexa que a gente teve. E até certo tempo atrás, a gente rodava o teste automatizado, às vezes falhava, às vezes não. A gente não tinha como saber, porque o código era muito instável. Então, a solução que a gente teve para esse case foi refatorar completamente esse processamento. E entender aquele código foi o maior desafio. Então, agora eu vou passar aqui só para vocês verem. Esse aqui, tá? Esse aqui é o código real, tá? Do processamento de boletos. É uma classe que não é tão grande, tá? Tem 1.228 linhas, tá? Ela não é tão grande, mas ela é grande. Vocês estão vendo aqui ó, a quantidade de código que tem. Essa classe, ela faz o CRUD dos boletos. Então, incluir um boleto no banco de dados, está aqui, a parte de negócio, né? Que a parte de queries, de repository não está aqui, é só a parte de regra de negócio.
excluir um boleto, alterar, enfim, tá todo crude. E nada demais, né? Tu não viu o resto, que eu vou mostrar também. E aqui tem o processar retorno do boleto, olha só que interessante. Vamos começar a ver esse código aqui. Esse código, ele começa na 429 e ele termina aqui na 768, tá? Mas o que ele faz? Vamos começar a ver o que ele faz aqui. Gente, ele faz gestão de arquivo, ele abre arquivo, ele verifica se um arquivo aqui existe, que é o status. Eu nem lembro o que esse código faz, mas tá. Ele começa a validar o caminho dos arquivos, se tem arquivo, se não tem arquivo. Tá? Se não tem arquivo, ele começa a gravar log. Aqui uma coisa bem legal, tá? Eles criaram um método dentro de um método. Isso aqui é a declaração de um método dentro de outro método. Tá? O porquê? Não me perguntem. Mas é isso que acontece. Tá? E aí começa, né? Começa a fazer o parse de fato dos arquivos aqui. Tá? Fazer o parse, começa a fazer relatório, tudo no mesmo método. Relatório, começa a consultar os dados do boleto, começa a fazer aqui um if dentro de um if, dentro de um if, dentro de um if, para fazer gestão da data do pagamento, se o pagamento tem que ser aprovado ou não. Daí vem o escopo transacional para alterar, para incluir um boleto, se for proposta, faz um monte de coisa, ele vai processar a proposta, tudo no mesmo método. Qual que é a moral disso aqui? Para ler esse código, entender ele, e fazer uma mexida que não quebre o que já existe, olha a quantidade de cenário possível que eu vou ter que testar aqui manualmente para poder fazer isso. Eu tenho que me preocupar com arquivo, com esses arquivos, se eles realmente esses arquivos estão lá na pasta. Se tem que ter o arquivo de relatórios, se tem que ter arquivo de processados, tem que ter o arquivo status, um monte de coisa. Para poder pensar depois em questão de parse, e o arquivo aqui ele é bem complexo, tá? Ele tem uma estrutura bem difícil, eu até poderia ter trazido aqui, mas tu olha para o arquivo e tu não consegue entender quais são os dados ali, porque ele é posicional. É muito dado misturado, então, gente, imagina para testar isso aqui, era tenebroso. Para fazer uma manutenção, para mudar a questão da data de baixa aqui, por exemplo, ó, achei data de baixa aqui, como é que eu vou ter a certeza de que eu vou mexer um negócio aqui e ele vai dar certo? É bem difícil num código desses, tá? Então, a solução para esse único método, tá? Eu não refatorei toda a classe, eu refatorei só esse método aqui. Para esse único método, a gente tem aqui um projetinho, trouxe todo ele. Olha a quantidade de classes que saiu dele. Isso aqui é tudo classes que saíram a partir desse único método aqui. E não ficou tão bom assim, tá? A gente tem aqui o processamento, que aqui faz ali quais são os diretórios e tudo mais, vem para processar arquivos, o processamento do arquivo está aqui, tá? Então aqui tem o parse depois ele vai fazer o processar boleto, tá? Que é de fato o processamento aqui. Então tá centralizado a parte de processamento do boleto. O boleto ele processa uma proposta, então o processamento da proposta está aqui. A questão do relatório está aqui. Então a gente consegue separar em várias classes, dá muito trabalho fazer isso, tá? Dá muito trabalho. Mas o resultado é esse, eu consigo agora ter segurança para testar só essa parte aqui. Não estou nem aí com o arquivo, tem que abrir arquivo, tem que ler status, relatório, não sei o que. Eu quero testar, fazer um teste automatizado para esse cara aqui. Vou receber os dados do boleto, eu consigo trabalhar aqui com um TO, que é um DTO aqui que a gente chama, tá? Colocar aqui, por exemplo, o boleto da proposta 1 do CPF 2. Pronto, eu consigo, tenho a minha entrada para poder fazer um teste para o processamento da proposta. Então eu consigo focar muito mais no que realmente é necessário para o processamento de boletos, que é o processamento da proposta, tá? Que é o core business aqui do negócio. Tá? Então esse aqui é um case que eu trago para vocês, que é pegar uma classe e transformar um método, tá? Não é nenhuma classe, transformar um método em, não vou chutar um número aqui, mas deve ter uns 15 classes aqui, mais ou menos, tá? 10, 15 classes. E é isso o case, tá? Então, a solução que a gente teve aqui foi refatorar completamente, hoje está tinindo ali. Não está 100% bom, nunca está 100% bom. Então, no momento que a gente identificar que a gente pode dar uma melhorada, a gente vai ali e melhora, mas o grosso foi. É lá ele. Outro case aqui, que está gravando, né? Legal. A aplicação para gerenciar a chave Pix na Vero, que a gente chama aqui de Vero X. A Vero passou a aceitar Pix nas maquininhas. E aqui foi o primeiro projetinho grande que eu tive quando eu entrei no banco. E esse processo é muito complexo porque envolve o cliente ele gerar uma chave
mas essa chave está associada a uma conta bancária. É bem complexo ali, como a Vera fez o negócio. Então o processo era bem tenso, assim, muita validação, muita dependência externa. A gente comunicava diretamente com o Bacen para poder fazer a gestão das chaves lá no diretório de chaves do Bacen, que é o DIT. Eu fiz o código, vocês vão ver agora. Ele funcionou, rodou, maravilha. Tá? Mas o código foi feito numa classe que já era gigante, então ficou mais gigante ainda, duplicação excessiva. Sempre tem duplicação de código, né? Que a base do código ruim é duplicar código. Muita dificuldade de manutenção, sem testes automatizados. E o principal aqui, ó, esse código quase custou R$1 milhão para a Vera. E não é brincadeira, tá? Eu deixei aqui o link da resolução do Bacen sobre a questão da sincronização de bases. O que é isso? A cada 36 horas eu tenho que mandar um hash pro Bacen, né, das chaves, um cálculo, desculpa, um cálculo bem louco aqui, das chaves, e junta o nome, junta uma stringona grandona para cada cliente que tem uma chave, aí faz um cálculo gigantesco, ele vai gerar um hashzão gigantesco, e a gente tem que mandar isso pro Bacen. Eu mandei pro Bacen, o Bacen tem o registro das chaves que eu cadastrei e tem que bater tem que fazer uma conciliação entre esses hashes. E não pode ter um caracterezinho diferente. Se tem um caracterezinho diferente é porque eu tenho informação na minha base que não está no Bacen. Então a Vero a gente fez um processamento batch para rodar uma vez por dia, mas a gente tinha um prazo, 36 horas é o prazo máximo para a gente fazer a sincronização. Passou de 36 horas, gera uma multa. O que acontece? Esse código, essa rotina rodava de manhã, acho que era 5 da manhã que rodava. No dia, eu juro para vocês, tá? Eu não trouxe aqui o e-mail, mas eu poderia trazer e comprovar. No dia 31 de dezembro de 2020, às 9 da manhã, a gente bateu o ponto ali, deu ruim na sincronização. Vamos tocar para poder fazer a correção quanto antes. A gente não conseguia achar onde que tinha falhado, porque o processo é tão complexo, com tantas variáveis, que era difícil de entender. No fim, a gente fez uma força-tarefa com uma galera ali, inclusive uma galera que era especialista no Bacen, e a gente conseguiu identificar e fazer a tempo. Então, quase custou R$1 milhão, tá? Se quiserem ver na normativa, a normativa, inclusive, foi revogada, hoje é só R$25 mil, mas na época era R$1 milhão a multa, caso a gente tivesse passado ali, sei lá, das 4 da tarde, né, sem a sincronização ok. Então, vamos para o código. Para vocês verem aqui, eu vou passar bem rapidinho, se é possível, né? Vamos lá. Quantas linhas? Quem é que chuta quantas linhas tem esse código aqui? Zlevitz. Pra lá de 2000. É bem pra lá, né? Bem pra lá. Meu Deus do céu. Vocês devem estar achando, deve ter dado Ctrl+C, Ctrl+V aqui, mas não. Essa aqui são códigos reais. Para vocês verem como o negócio é louco, isso aqui é a gestão de contas bancárias do cliente da Vero. E tem um negócio de remover caracteres especiais. Isso aqui é a síntese do que é um código ruim. Esse remover caracteres especiais, provavelmente, e isso é daquele projetinho que tem 1.700 pastas, ele deve ter em quase todas. Ah, eu preciso remover caractere especial, mas aquela classe tem um método que remove. Vou pegar de lá e vou colocar aqui. É isso que a galera faz, tá? A galera começa a replicar código a full. Deixa eu tentar achar aqui o código que eu fiz. Terapix. E ele é chamado várias vezes, para vocês verem como ele faz aqui. Tá aqui, esse código é totalmente da autoria minha, tá? Então vocês podem dar risada aqui de mim. E eu mergulho desse código, porque foi esse código aqui que me fez abrir a mente, assim, ó. Porra, que cagada que eu fiz aqui, né? Mas vamos lá, ele estava funcionando. Eu também não me julgo, porque é assim que a equipe me ensinou a fazer código dentro do sistema, tá? Então, às vezes não tenho o que fazer. Eu não tenho com quem aprender, como me guiar a fazer um código bom, se todo mundo está fazendo um código ruim. Então, eu não me julgo tanto, tá? Mas só para vocês verem aqui. Validação de campos, valores default, só para popular valores default aqui, é um caralhada de código. If dentro de if, dentro de if, e aí vai. Validações do domicílio, que seria a conta bancária aqui. Cara, é muita coisa, tá? Aqui tem até um exemplo que eu vou trazer depois sobre Magic Numbers. Eu cheguei aqui, lista de domicílios, 1, 10, 11, 12, 17. Que porra é essa, né? O que significa isso? Isso não significa nada. Na época, deveria ter significado alguma coisa para mim. Mas eu coloquei Nem como tu número sabe aqui. hoje. Não sei, não faço a menor ideia. Só Deus agora. Só Deus. E aí vem, né? Se não é batimento, e aí tem um if muito grande. Uma coisa que eu não gosto é um if muito grande. E aqui tem um if, que ele dura, né? E aí tem um if, domicílio é chave,
Aí vem aqui algumas regras, e aí tem um switch cases, dependendo do tipo da chave, isso dentro de um if, está dentro de um if, dentro de um método gigantesco. Aí tem um regex, desculpa, um regex gigantesco aqui, e aí vai indo, tá? Vou tomando uma água e vou passando aqui. As umas condições que o cara tem que ter um esforço cognitivo muito grande para poder entender. Depois que o cara entende, pode ser simples. Eu entendi, é simples. Se a chave tem conteúdo, se o tipo da chave tem conteúdo, beleza, mas até entender, até chegar nesse ponto de entender o que ela representa, que a gente vai indo, tá? Aí ela tem um else, eu não sei nem que if era, tem que voltar aqui em cima para ver o if. Mas não é domicílio do tipo chave, deve ser outro tipo de domicílio, é Banrisul. O banco é 41. Ter pesadelo com o teu código, Paulo. Tu viu, né? Esse código aí eu fazia antes da Agrodev, tá? Depois da Agrodev é outro tipo de código. Mas antes da Agrodev era isso. Tá? Um else dentro do else um if, uma coisa que eu acho horrível, mas fui eu que fiz. Tá? E vai indo, tá? Aí tem questão de validação de conta, aí tem conta de pagamento, que ele tem que criar a chave lá no Bacen, então aqui obtém, sei lá. Faz o seed, que é o identificador único que serve como base para o hash, então tudo faz aqui. Tá? Aí tem outro else que eu não faço a menor ideia. Tá? E isso é um código que eu fiz e que hoje eu tomo ele como base, o que eu não devo fazer, tá? Que eu não devo fazer, eu olho para esse código aqui e penso, se eu não tivesse a mudança de mentalidade, eu ia estar fazendo código assim até hoje. Tá? Eu ia estar me estressando muito mais e a galera da equipe ia estar se estressando mais, ia ter muito bug. Aí vocês pensam, olha a quantidade de regra, eu estou passando aqui, tem regra ainda, que acabou o método. Quantidade de regra que tem esse método. E esse método que falhou, foi esse método que falhou na hora da conciliação. E aí testar essa quantidade absurda de cenários possíveis para poder chegar no problema sem o ambiente local, só no servidor de desenvolvimento. Foi tenso, já no dia 31 de dezembro. Aquele dia que o cara bate o ponto, não vou fazer nada aqui, vou só ir para a reunião da dele, tudo bem, gurizado, tô aqui na task. Aí chegou lá, tem problema na conciliação, vai ter que resolver. Poder. E é culpa nossa ainda, não. Quando é culpa dos outros, deixa que o outro se vire lá. Tô brincando. Que delícia, hein? Feliz ano novo! Pá, do lado do computador. Nunca tive um ano novo tão sangue doce depois que, resolvi esse problema, não é mais o meu. Tá sincronizado agora, só amanhã. Beleza? Vamos para o próximo case aqui, um case bem mais simples, tá? O case de dependências externas. Eu falei nessa live como é ruim a gente depender externamente de agentes externos, frameworks e tudo mais, e a gente tem uma dependência na hora de criar esse carrosselzinho aqui, eu trouxe um GIF aqui, né, que é para ficar passando as maquininhas no mobile. E a gente dependia de uma lib UI e ela foi colocada dentro do componente, tá? A página ali tem o componente, para quem não conhece aí a questão de componentização, não sei se todo mundo aí já mexeu com React, com Angular, mas a gente componentiza as coisas, né? Então tem um componente específico do carrossel. Só que esse componente, ele dependia fortemente de uma lib que é o NGU carrossel. E a gente não tinha reaproveitamento, tanto que a segunda jornada que entrou depois, estava sendo replicado o código também. Vou pegar o código que tem naquele componente, que depende externamente da lib ali, vou replicar e vou colocar da mesma forma. E essa lib, ela teve um problema de compatibilidade, porque a gente atualizou o Angular, ela não funcionou mais. E agora, né, meus componentes, todos eles estão zoados, eu vou ter que mexer em cada um deles, em todas as aplicações que usam para poder usar outro carrossel. Então, qual que é o padrão que a gente usou aqui, a solução, que é o pattern facade, a fachada. Então, a gente criou um componente fachada, tá, que centraliza a lógica do carrossel, e aí as aplicações só usam essa lógica. Tem o código disso aqui para mostrar também. Tá, deixa eu achar aqui o carrossel. O carrossel antigo era esse aqui, tá? Não se apeguem muito a detalhes, não é esse o ponto, mas esse aqui é o componente do carrossel, NGU carrossel, ele tinha muita coisa específica, muitos parâmetros específicos. Aqui está, de fato, o card da oferta, que é o que o carrossel vai renderizar, tá? Que é o que vocês veem ali no GIF. O resto é tudo questão de botãozinho, de como passar o carrossel, de fazer o slide, toda a lógica dentro do componente, tá? Tá dentro da minha aplicação. E aí, eu tenho que fazer, como é front-end, tem que fazer um monte de CSS, né? Tem pavor de front-end. Daí vem aqui com um cenário problemático, que é um carrossel, que ele se comporta muito mal com responsividade, tá? No mobile fica uma coisa, no desktop fica outra, então tinha muita regra de CSS para fazer, né? Inclusive com media queries aqui para a gente poder controlar. O que acontece? Esse carrossel antigo, ele tem essa aplicação, mas ele, como eu falei, estava aplicado em outros lugares.
qual foi a solução que a gente aplicou? A gente aplicou aqui esse UI Carrossel. Então, a gente criou numa biblioteca compartilhada, que não tem nada a ver com nenhuma aplicação, totalmente genérica, um componente de carrossel. A gente até usou o Swiper aqui, que é outra biblioteca. Tá? Esse UI Carrossel, ele tem um CSS bem pouco, ele não é muito, mas ele está aqui, UI Carrossel. Esse é o carrossel que a gente vai usar. Aí, na minha aplicação nova, eu simplesmente chamo ele. E aí os parâmetros, como sou eu que defino os parâmetros na minha fachada, eu tentei fazer um jeito muito mais fácil, né? Quais são os dados que eu vou estar colocando no carrossel, uma questão de configuração aqui, mas está aqui. Né? O código fica bem mais simples, né? E eu não trouxe CSS do carrossel novo porque ele não precisou. Toda a regra de visualização de comportamento, de ficar mexendo do botãozinho e tudo mais, está na fachada, esse UI carrossel. Então eu consigo aplicar em várias jornadas esse código que está na biblioteca compartilhada. Se, por um acaso, esse swiper aqui, ele não tiver mais compatibilidade com a versão que eu estou usando, do Angular e tudo mais, eu venho aqui em um único componente, mudo ele, e todas as outras aplicações já vão estar ok. Né? Elas não vão precisar de muita, às vezes um pouquinho de modificação, mas não tanta quanto refatorar todo o código, toda hora. Beleza? Aqui um case bem simples também, que é o case da Receita Federal. Tá? A Vero consulta dados da Receita Federal dos clientes para poder buscar informações, como, por exemplo, o nome do cliente, nome empresarial, tudo mais, algumas coisas ali, para validar se esse cliente está válido na Receita Federal. A gente não pode deixar credenciar ali um fraudador, né? Então a gente usa bastante a Receita Federal para isso. Vou tomar uma aguinha aqui. Tá, então, qual que é o problema? A Receita Federal é instável, é um sistema externo. Tá? Se ela falhar, a gente está falhando também. A Receita Federal, mesmo em ambiente de desenvolvimento, ela tem custo. Ela custa 57 centavos, eu acho, por consulta. Então, eu fiz uma consulta no CPF, a Vera já está pagando 57 centavos. Tá? Não sei se é exatamente esse valor, mas é por aí. Inclusive em desenvolvimento. Em desenvolvimento, a gente está fazendo teste a rodo ali, né? Teste automatizado dos QAs ali, então, fazendo uma regressão, está toda hora testando. Então, a gente não pode depender. Tem questão de desempenho, tem questão de instabilidade, tem questão de custo, né? Tem questão que a receita, a massa de testes em desenvolvimento não traz dados reais dos clientes, né? Seria uma vulnerabilidade de segurança por parte da receita. Então, os dados que vêm são dados simulados, são dados assim que não faz o menor sentido. O nome é um hash grandão. Então, como é que eu vou colocar na aplicação ali, porque a gente traz o nome do cliente, né? Olá, fulaninho. Como é que eu vou colocar aquele hash grandão e apresentar para os gestores? Não faz sentido. Então, a gente faz o mock, tá? Mock, para quem não sabe, é simular alguma coisa, fazer uma simulação. Então, aqui em desenvolvimento, aqui a gente tem uma condição, né? Deve mocar, que é basicamente, estamos em desenvolvimento, né? E a gente tem uma flag no banco de dados para desativar o mock de vez em quando, porque a gente precisa testar de fato a integração com o sistema, tá? Então, a gente moca. E esse mock nos permite fazer alguns cenários. Vamos para o código novamente. Tá aqui o mock da receita. Esse código não está totalmente limpo, ele tem vários probleminhas aqui, mas é um código que não está rodando em produção, é um código para desenvolvimento. Então a gente tem certa liberdade aqui para fazer algumas coisinhas erradas. Tá? Mas é basicamente isso, ó, tipo, eu estou fazendo um mock. Se o cliente ele tem o final 8, CPF com final 8, eu estou retornando que ele é um cliente inválido, é um cliente que é fraudador, por exemplo. Então, isso está lá numa tabelinha na nossa wiki, né, todos os cenários para a gente falar, eu quero testar um cara que é fraudador, vou ali colocar um CPF final 8, consigo eu consigo ter esse caso. Porque isso aqui está mocando a ida à receita. Agora não está mocando a aplicação em si, as regras de negócio. Está retornando como se a receita estivesse retornando que esse cara está inválido. E a gente tem algumas situações, por exemplo, tem maquininhas que não podem ser vendidas fora do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então, a gente, beleza, final 00 aqui, vamos colocar para que é Paraná. Esse cara está na UF Paraná. A gente vai colocando regras para poder não depender da receita. E aí fica muito mais simples a gente fazer aqui os nossos testes, né? Então a gente precisa, um teste específico vem aqui, faz um mock, ele vai retornar, e toda a aplicação, ela vai funcionar. Quando a gente colocar em produção que vai de fato na receita, toda a nossa aplicação, o core da aplicação, vai estar pronto, né? Porque a gente já testou os cenários possíveis aqui. Final 5, por exemplo, ele é um final que, se não me engano, é uma empresa limitada, um CNPJ do tipo limitada, se não é MEI, porque a gente tem muita regra diferente para MEI, empresário individual e quem não é individual. Tá? Inclusive aqui eu fiz um random, para não ficar sempre o mesmo nome, para não ficar sempre
os mesmos dados, a gente tem uma listinha ali, tipo um mini banco de dados, e a gente faz uma randomização ali, como se fosse de fato ir na receita e retornar alguns dados reais. Então, o mock ajuda a não depender externamente da Receita Federal, e é isso que um código limpo tem que ter. Ele não tem que ter essa dependência externa tão forte. Se a aplicação toda hora chama a receita, tem um problema aí. Vamos centralizar essa chamada, vamos fazer mocks, vamos simular aqui para poder ter um sinal de desenvolvimento um pouco melhor. Alguns outros cases mais simplesinhos aqui. Esse aqui é um case que veio num code review, tá? Que também é uma coisa que acontece direto, tá? Direto. Que é eu colocar uma regra específica em um contexto genérico. Um contexto que está lá no ambiente compartilhado, tá aqui na shared. Nesse caso aqui, o Lucas, que é o dev, ele fez uma validação de percentual no Angular, tá? Lá na shared. Só que o que ele estava fazendo aqui? Ele estava colocando... tapou um pouco aqui, mas essa imagem de baixo tá ok. Ele fez um percentage validator, validar percentual genérico total aqui, né? Não tem nada relacionado a aplicações. Só que a mensagem, a soma das participações dos sócios, precisa ser maior que 0. Sócio é uma aplicação específica, né? Para validar o percentual de participação na composição societária. É isso aqui. Aí eu falei, Lucas, tu está colocando um negócio muito específico para um processo que é muito genérico, que é muito que é compartilhado e é usado por vários, não somente várias aplicações, mas dentro da aplicação por várias validações. Então isso é uma coisa que a galera costuma fazer, né? Porque é muito fácil eu vir aqui criar, colocar a mensagem que eu quero, vai funcionar. O QA vai chegar lá, vai testar, deu tudo certo, maravilha. Mas aí eu vou usar depois um percentage validator. Olha, agora para, sei lá, para validar percentual de alguma outra coisa, eu vou usar aqui, mas a mensagem está errada, eu vou ter que mudar essa mensagem. Mas se eu mudar essa mensagem, está quebrando lá aquela outra tarefa lá de, sei lá, 2 meses atrás, que era dos sócios. Eu vou ter que fazer um teste de novo naquela parte do sócio para poder ver se não quebrou e tentar pensar numa solução que fique adequada para os dois. Isso aqui não é pensamento a longo prazo. Pensamento a longo prazo, até sugeri para ele até, que é receber uma mensagem com parâmetro. Recebe uma mensagem com parâmetro do método aqui, que beleza, vai resolver na hora, né? Vai validar o percentual e a mensagem a gente define na hora que chamar. Outro caso, que aqui tem código também, de regra específica. Eu falei para vocês que a gente tem aqui várias aplicações que a gente chama de jornadas dentro da Vero. E na hora que a gente vai obter uma proposta para validar ela, para validar um cliente, a gente tem que verificar se esse cliente já não é um cliente Vero. Se esse cliente já não tem uma proposta em andamento, se ele não tem uma proposta negada, que às vezes a negada tem umas regras específicas, se não tem um pagamento em andamento, enfim, tem várias situações. Talvez não fique tão legível esse código para vocês aqui, mas vocês estão vendo que ele tem bastante if, né? O que estava acontecendo? Regra específica em contexto genérico. Obter uma proposta é genérico, e várias aplicações usam esse método. Mas eu estava começando a colocar aqui, se for jornada aplicativo e a proposta ativa, faz uma coisa. Se for PSR e proporcionalizada, faz outra coisa. Eu estou enchendo muito uma classe, ela faz muita coisa, muita validação para várias aplicações diferentes. Tá? Regras específicas em contexto genérico. Porque cada jornada tem a sua necessidade. Funciona, mas toda hora tem que estar mudando esse código e estou arriscando fazer com que pare de funcionar outra aplicação ali, porque todo mundo usa a mesma coisa. A gente usou o Strategy aqui. E o Strategy, eu trouxe um exemplo bem simples. Tá? Aqui vocês estão vendo que várias jornadas com regras específicas, aqui esse método ele vai para baixo, aqui, não deu espaço no slide, mas ele vai bem para baixo, que tem várias outras regras. Depois a gente começa a fazer isso aqui. A gente faz um strategy, que o strategy é basicamente criar uma interface, estratégia, que define um método em comum, e cada jornada define uma estratégia de validação. Tá? A estratégia aqui essa aqui é a estratégia da PSR, que é uma das jornadas que a gente tem. Tem aqui uma validação bem simples, tá? A jornada PSR é completa, vai retornar sucesso, senão a gente colocou num default, tá? O default são as regras comuns. Então essa é a estratégia da PSR. Agora eu tenho uma regra para a jornada site. Beleza, ela vai ter a sua estratégia, eu vou mexer na estratégia da site. Que é as regras da site lá em outra classe, em outro método separado. E eu estou tendo a certeza que eu não estou mexendo, não estou influenciando em nenhuma outra jornada, nenhuma outra classe, nenhuma outra estratégia. Então aqui a gente tem aplicado bastante, principalmente por causa desse cenário, que a gente tem aplicações diferentes usando processos comuns. E aí o Strategy ajuda bastante, a gente está aplicando isso em vários outros processos aqui na equipe.
Aí a gente vem, quase na finaleira aqui da live, para os condicionais. Condicional é um dos principais problemas da legibilidade de código. Tá? Tem alguns cases aqui. Inclusive, naqueles códigos que eu estava mostrando para vocês ali, já tinha bastante case de código ruim ali, né, de condicional. Mas o que acontece? A gente tem dois problemas em condicionais, o aninhamento e o condicional complexo. E muitas vezes a gente tem os dois. Tá? O aninhamento é um if dentro de um if, dentro de um if, dentro de um if, e aí vai ad eterno ali. Né? E às vezes esse código é muito grande. Aconteceu isso com a gente agora, porque eu estava ali num else que eu não sabia qual era o if que abriu ele. E não sabia se ele estava dentro de outro if, se tinha um else depois. Tá? O alinhamento de ifs é isso, a gente colocar muita condição alinhada. Tá? E aqui a gente tem alguns casos, né? O caso que eu mostrei, inclusive, no code review ali, que é um if. Tem outro if aqui, um retorno estranho. Mas esses dois ifs aqui, eles poderiam ser um if só. Né? Um if mais semântico. Que aqui, mais uma vez, quando eu tenho condições desse jeito, eu tenho um esforço cognitivo muito grande. Eu tenho que parar, perder muito tempo tentando entender de fato o que está acontecendo. Tá? Pega esse caso aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas é muita situação diferente, né? Acontecendo no mesmo if. Daqui a pouco é um ou, daqui a pouco é um e, um e lógico, daqui a pouco tem um diferente, um igual, e é muita condição e a gente se perde fácil. Então, para evitar o problema, reduzir a redundância lógica, usar método privado é muito bom. Vou ter um case aqui de correção disso. Aplicar o padrão early return e evitar o uso do else. Eu não gosto de else. Tá? Eu uso somente quando necessário o else. Porque só o if aplicado ao early return vai me dar um resultado muito bom. E aqui está um exemplo disso. Tá? Esse é um exemplo do código do Vero X ali, do Pix. Tá? Que está ali os magic numbers. E olha só o que esse código faz. Tá? Se não tem batimento, que é um processo de batimento do sincronismo ali, se não tem batimento, ele tem que validar isso aqui. Se tem batimento, ele retorna sucesso. Mas de cara, não fica tão lógico isso para mim, tá? Eu estou focando aqui, se não tem batimento, eu vou começar a ler aqui. Eu vou esquecer que tem esse código aqui embaixo, tá? Que inclusive poderia ser um else, que muitas vezes o pessoal coloca um else. Aí, beleza, aqui tem os tipos de domicílio, e aí eu começo a ver, nesses tipos de domicílio, existe um em que o tipo de domicílio com pad left 2.0 existe, e aí depois tem aqui se o tipo de domicílio com esse padding de novo aqui é 0, é porque não foi enviado o tipo de domicílio, daí ele dá um campo obrigatório. Se não, ele vem aqui e retorna uma falha. Tá? É bem difícil de entender, tá? esse código, inclusive para quem fez ele, que no caso fui eu. E aí tem uma sugestão de melhoria, tá? Que é o early return. Ao invés de eu criar um if e colocar a lógica dentro, eu inverto a condição, né, inverto o batimento negativo aqui, coloco um batimento positivo e já faço o que precisa para o batimento positivo, que no caso é só retornar um sucesso. Se tem batimento, retornar um sucesso, pronto, acabou. Agora, né, nesse caso aqui, se não tem batimento, ele não vai entrar no if, vai estar aqui no próximo if. Qual que é o próximo if? Né? Eu peguei esse exists aqui, que por algum motivo eu coloquei um padding de 0, e se for 0,0, que no caso seria se fosse vazio, vai colocar 2 zeros. Se tiver 2 zeros é porque estava vazio, se estava vazio é porque eu não informei. Então é basicamente, o tipo domicílio é nulo. Eu estou reduzindo a redundância lógica desse negócio, estou simplificando essa lógica, né? Então se eu parar e olhar, tem batimento, ok, não faz validação. Se eu não passei, se está nulo, é campo obrigatório mensagem. Depois eu venho para o próximo. O próximo é verificar se o domicílio não está nessa lista aqui. O tipo do domicílio, né? Tem que ser 1, 10, 11, 12 ou 17. Ao invés de eu colocar aqui um exists com pad, não sei o quê, eu criei um método privado. E esse método privado é semântico. Tipo domicílio inválido, passando o tipo domicílio como parâmetro. Eu olho para esse código, eu não preciso entrar no método privado para entender o que ele está fazendo. Ele está fazendo uma avaliação se o tipo é inválido. Se é inválido, é isso que conta para mim aqui nesse trecho de código. Se é inválido, eu retorno uma falha. É isso que eu preciso saber. Então, não sei se vocês concordam, mas esse código de baixo é muito mais legível do que esse código de cima. E fazer uma manutenção em cima de um código legível é muito mais fácil. E aqui só mais alguns exemplos ruins de códigos que eu tenho que lidar muitas vezes. Deem uma olhada, respirem, deem uma olhada aqui para tomar mais uma água. Olhem essas condições aí. Um dia só para entender o if, né? Fazer um teste de mesa aqui demora uma tarde. Né? Olha a complexidade, olha a variação de possibilidades que a gente tem aqui, né? É absurdo.
E nada semântico, né? Tu não consegue nem ver onde é que a condição é, que tem um parênteses, onde é que esse parênteses termina, né? Se a gente não tem uma IDE que fica marcadinho ali, até com IDE fica ruim de ver às vezes. Esse aqui abre aqui, talvez feche aqui, mas dentro dele tem outros parênteses. É tenebroso, gente. Tenebroso. Vocês estão vendo aí. Esses são códigos reais que eu tenho ali. Muitas vezes eu tenho medo de mexer porque eu acho que vou quebrar, né? Então, às vezes eu olho e me faço ter louco, né? Passo pro próximo. E aqui só um exemplo mais simples, tá? Um exemplo melhorzinho aqui de um código que eu tenho hoje, que é o obter proposta. Se eu obtive uma proposta ali e a proposta não é do site, eu retorno uma falha. Então eu criei um método privado, proposta site. Se não é proposta site, falha. Tá? Então esse proposta site, dentro dele vai ter a condição. E aqui na condição tem outra dica também, que é criar as variáveis semânticas, né? Eu tenho duas condições aqui, ser do canal site e a versão do canal ser válida. Então a minha condição para a proposta ser site é essas duas condições serem verdadeiras. O que é o canal site? Daí eu vim aqui dar uma olhada no que é o canal site. Vai ter a condição aqui um pouco mais individualizada, né? O que é a versão válida? Está aqui, a versão válida é isso, tem que estar na lista e tudo mais. Então, o que é uma proposta site? É canal site versão válida. Se eu quero me aprofundar, eu dou uma olhada nas condições. Mas a minha obter proposta só quer saber se a proposta é site. Então, quanto mais eu abstrair as condições e colocar num contexto mais semântico, muito mais fácil fica para eu ler esse código. E fica muito mais fácil de testar. Você falou do teste de mesa aí, fica muito mais fácil de testar essas coisas, né? Eu sei exatamente o que eu preciso fazer para uma proposta ser site. Ela tem que estar no canal site e ser válida. Tá? Então fica bem mais interessante. Na hora de fazer um teste automatizado fica bem mais fácil. Além do que, a gente pode simular, né? Muitas vezes a gente faz um teste e simula essa proposta site. Só lá um teste, quero fazer um mock para a proposta site só para testar ou obter a proposta. Fica bem mais fácil também. Quase finalizando aqui, a gente tem a questão dos valores mágicos. Eu já tinha mostrado ali, né? O mesmo exemplo do batimento. Vocês verem como esse código ruim, porque ele apareceu tantas vezes nessa live aqui. Deus o livre. E os valores mágicos significa colocar valores diretamente em código, né? Então aqui 0, 0, 1, 10, eu não faço a menor ideia do que significa 0, 1, 10, 11, 12, 17 hoje. Então, se a gente não colocar o significado explícito ou uma documentação mínima sobre isso, na hora que for dar manutenção, eu não vou saber. E talvez isso seja uma informação extremamente importante para a manutenção desse código, né? Aqui tem outro exemplo de um caso bom e de um caso ruim no mesmo código. Tá? Que o cara botou ali código tabela, colocou um enum, e esse é uma das dicas para evitar o problema do magic number, né? Colocar um enum. Na linha seguinte não colocou. Então aqui tem um código tabela, tipo endereço PF. Beleza, eu sei que é um código, significa que está categorizando por tipo de endereço PF. Mas entre tabela 161, não faço a menor ideia. Eu consigo imaginar que seria, qual é a categoria do tipo de endereço PF. Seria uma subcategoria, né? Endereço residencial, endereço, sei lá, secundário, enfim. E o PJ é o 5, então não tem nenhuma ordem, não tem nenhum significado, a gente não sabe, né, se a gente tiver aqui um número solto, né, isso também é bem comum. E aqui só uma sugestão de melhoria, né, para aquele código ali que tinha do domicílios, criar um enum. O enum, ele é semântico, né, e aqui eu criei um enum tipo domicílio para essa parte aqui do 01, né, eu inventei aqui que o 01 é uma chave, que 10 é conta conjunta, enfim, na hora a gente vai fazer do jeito certo, mas vai ficar aqui, ó. Eu tenho uma lista, ao invés de ter uma lista com 1, 10, 11, 12, 17, tem uma lista com chave, conta conjunta, conta individual, conta jovem, isso faz muito mais sentido para a regra de negócio. Tá? Então aqui, para evitar isso, usar enum, é sempre a melhor opção, dá para criar um getter ali para retornar as informações, sempre tentar deixar de forma semântica para a aplicação, para o código principal da aplicação, né, que é o código da regra de negócio, para a gente poder ler e de fato entender de forma mais simplificada. E é isso, gente. Eu poderia facilmente estender até meia-noite, 1 da manhã, trazendo cases para vocês, tá? Não é difícil trazer case das coisas que eu já vi, mas acho que já passamos bastante do tempo, talvez, gravação aqui. Já passamos bastante do tempo aí. Acho que todo mundo vai passar por essa situação uma vez na vida, né, Paulo? Com é igual o certeza. Fuca, todo mundo vai ter um em algum Exato. momento. Porque, Exato. essa questão dos números mágicos, desses códigos legados, eu também já passei, assim, muito. É aquele código que tem medo de tirar um console log
que pode parar de funcionar. O dev que insiste em colocar númerozinho mágico e ainda vai lá e desabilita o S-Lint, que tá aplicando aquela regra, desabilita para não ficar vermelhinho. Pá! Isso aí é coisa de louco, cara. Nossa, olha, é triste. Mas já tive a mesma situação que tu aí nessas classes gigantescas. E foi assim, cara, não dava nem para mexer, porque até a versão da tecnologia era legada, assim, então, cara, não mexe, vamos reestruturar, vamos pensar, mas ó, dá um dia inteiro de conversa, de risada, porque de fato é hilário tudo isso, e é isso, né, acontece, um vai deixando uma dívida, o outro vem, vê que tá aquela dívida, já não mexe, deixa a outra, e aí tu vai acumulando dívidas técnicas dentro de um projeto, e quando tu pensa em escalar, em crescer, criar novas funcionalidades, isso fica inviável, né? Que é inviável. Eu dizia que tu vai criando puxadinhos, e vai criando um puxado de madeira, num outro cara, fica uma baderna, assim. Tinha código replicado, tipo o teu projeto Ctrl+C, Ctrl+V, mas era tipo métodos Ctrl+C, Ctrl+V, porque precisava trocar alguma regrinha ali, Uhum. e o dev tinha medo de parar de funcionar. Tipo, se parar eu não vou saber como reverter, eu vou copiar, dar um outro nome, e vou adicionar a linha que eu preciso adicionar, ou mudar o if que eu preciso mudar. E Tu vê ficava como, aquele antigo lá. tu vê como o código ruim é uma praga, porque ele vai crescendo à medida que o dev, não consigo mexer nesse código, eu tenho medo, porque já está ruim, então vou fazer mais um código ruim aqui para poder, né, entregar a minha parte. Então isso vai crescendo, vai escalando isso aí, né? Quando vê, todo mundo tá fazendo código ruim por medo Tá de louco. mudar. Código comentado que ficou assim, preguiça de tirar, sabe? Eu vou comentar porque não sei se amanhã eu não vou precisar voltar com ele. Certo? Pô, não tinha nem versionamento. O versionamento era assim, eu criava meu código, zipava e mandava pro colega. É isso. Pá, Eu tenho uma uma coisa história boa. dessa do versionamento também, tá? Tem código em produção na Vero que não tem, quer dizer, tem DLL rodando lá, e não tem código fonte. É como dar manutenção no negócio que não tem código fonte. Então tá rodando o negócio lá e estão orando para que nunca dê problema, né? Dá É problema. aquele, aquela correção que tu só reza, se der certo deu, sorte, sextou, se não der Exato. certo, tá louco, olha, de fato, É uma coisa que a complicado. gente vai pegando com o tempo e com as coisas que a gente vai vendo, né? Mas é importante para todo mundo, principalmente para quem está começando, né? Já começar a pensar sobre isso. Eu vou até colocar no slide aqui, que o slide de finalização, que uh, a gente nunca vai chegar num código 100% limpo. A gente não precisa colocar essa pressão em cima da gente. Eu preciso aprender sobre código limpo agora, sólido e tudo mais. Meu código tem que ser 100% limpo. Não, ele não vai ser limpo no começo, como o meu não foi. E tá tudo bem, sabe? A gente vai fazer código sujo, a gente vai aprender muito sobre isso. Mas o negócio é sempre pensar em fazer o melhor possível. Nem sempre a gente vai conseguir, mas a gente vai aprender muito sobre isso. Muito a respeito do que a gente está fazendo, das nossas experiências. Eu pegar o código do Grow Twitter que a gente fez um mês atrás, eu já aprendi muita coisa desde então. Então eu consigo identificar os meus erros e consigo identificar o que eu posso fazer para melhorar. E é isso, tá? Código limpo é isso. É ser um codificador limpo, é pensar em fazer o melhor, pensar em ser um dev que trabalha em equipe, mas tem essa pressão de, eu preciso saber tudo. Não precisa saber tudo. Ninguém sabe tudo. Todo mundo faz código ruim. Eu faço código ruim até hoje. Todo mundo faz aqui. É normal. Uma coisa natural. A gente causa bugs, uma coisa também natural. O importante é a gente ter calma, controlar a ansiedade, mas pensar em fazer as coisas do jeito certo. E faz muita diferença. Tá? Quem não ficou convencido depois desses cases aqui, vocês vão ficar convencidos um dia, na hora que vocês pegarem um código, precisar da manutenção e pensar, esse código foi feito por mim. E eu estou precisando fazer manutenção aqui e não consigo. Ou eu gerei um bug, ou preciso fazer uma manutenção aqui, foi um coleguinha meu ali que eu poderia ter orientado ele poderia ter feito de jeito melhor. Código limpo é uma coisa necessária hoje em dia. Dado os sistemas complexos que a gente tem que trabalhar, tudo vira sistema hoje, tudo é dados, tudo é informação. A gente tem que pensar em fazer as coisas do jeito certo pela gente também, né? Não é só pela equipe, mas por mim, para eu ter uma rotina de trabalho um pouco mais tranquila.
tá? E aqui tem esse negócio de compartilhar conhecimento, nunca é demais, tá? Eu não acho legal a pessoa ter um conhecimento, centralizar nela e não ter, né, a iniciativa de compartilhar isso, porque todo mundo ganha quando se compartilha conhecimento. A pessoa que está compartilhando conhecimento, eu acho que é a que mais ganha quando isso acontece, né? Porque se eu estou num time que não tem contribuições entre si, como era o time que eu entrei, né, ninguém consegue evoluir lá dentro. Né? Eu comecei a fazer aquele monte de código ali porque eu não tinha ninguém para me orientar. Né? Não tinha ninguém para tomar como base, para trocar ideias e tudo mais. Então, a gente tem esse ambiente que fica mais fácil para todo mundo. Beleza? Cuidado com o over-engineering, só para finalizar aqui. Né? Não tente colocar coisas complexas quando não precisa. E buscar sempre melhorar, não ficar na zona de conforto. Muita gente aprende uma tecnologia e acha que aquilo é suficiente, nunca é suficiente, tá, gurizada? Sem a pressão de ter que saber tudo, mas sempre buscando melhorar, sempre buscando um conhecimento a mais, sempre no dia seguinte aprender alguma coisa e olhar para trás e pensar, eu aprendi. Agora eu sou um desenvolvedor melhor, um pouquinho nem que seja, né? 0,001% melhor, mas eu sou um desenvolvedor melhor, do que eu era ontem. Beleza, gurizada? E é isso. Quem tem alguma dúvida a mais? O Márcio resumiu exatamente o que eu penso na hora que eu olho para aquele código com vocês ali. Onde é que eu tava com a cabeça? O pior é tu olhar ali pro código e pensar, meu Deus, quem é que fez isso aqui? Aí tu habilita o GitGraphs, tá lá teu nome. O nome. Meu Deus, fui eu. Exatamente. Aquela tristeza que bate. É raro, mas acontece muito. E como essa questão da responsabilidade de quem já percorreu o caminho, né? Tem com os demais, com aqueles que estão entrando, enfim, hoje no projeto, né? Muitas vezes tu tem lá uma tarefa para fazer e tu tem um exemplo de um norteador, né? Tu lembra assim, pô, tem um norteador, né? Não precisa pensar do zero. E aí, se teu código não tá legal, não tá, né, bacana, pô, como é que tu vai dar aquele norteador pra pessoa? Dá até vergonha de dizer, tem algo parecido lá, dá uma olhada. Pô, nem fala, né? Porque o cara vai pegar e vai replicar aquilo que já tá ruim. Então, E aí tu vai reclamar que ele fez um código ruim. Pô, como assim, cara? Pô, eu peguei o exemplo do teu. Exato. Tá horrível teu código, não é? O exemplo do meu aqui. E isso acontece bastante, né, cara? Acontece bastante. Como a gente tem a responsabilidade com isso, porque hoje a gente está criando um código que pode servir de exemplo para alguém amanhã, né? E aí, se eu já vou fazer meia boca hoje, eu já comprometo o amanhã, né? O que vem depois, né? O ideia, como tu falou, o desenvolvedor que vem depois, né? Então, assim, uma hora todo mundo vai chegar nesse nível ou de pensar, né? Nessa questão da maturidade técnica, e eu acho que o aprendizado contínuo, ele é muito forte aqui, né? Tem que estar sempre buscando, sempre te atualizando, sempre trocando com teus colegas, porque eu acho que aí é onde tu desenvolve essa maturidade aí de implementação de código limpo, de desenvolvedor limpo, enfim, essa soft skill necessária, né? Perfeito. Hoje eu tenho uma equipe muito mais madura ali de desenvolvedores, a gente já teve vários problemas, dando no sentido assim, eu saí de férias, o sistema vira um caos, que ninguém consegue lidar ali, ninguém tem o conhecimento. Mas quando todo mundo tem ali o conhecimento necessário, todo mundo pensa junto sobre código limpo, sobre fazer padrões, sobre tentar documentar, todo mundo vai conhecer, vai se aprofundando sobre as regras do sistema e consegue ser protagonista, né? Todo mundo consegue ser protagonista ali. E uma coisa interessante da minha equipe ali que eu estou tentando fazer é todo mundo ter capacidade de assumir o papel de coordenador do sistema. Não o coordenador da equipe como um todo, mas do sistema. Ter o domínio lógico da coisa. Ter o domínio da arquitetura do sistema. Então, eu forço com que todo mundo tenha esse mesmo caminho, né? Isso vai ajudar bastante na hora de desenvolver, na hora de lidar com problemas. Né? O sistema não fica dependente de uma pessoa só, e essa pessoa sai e aí errou o sistema, né? E os outros que se ferem. Então, é bem isso. O layoff foi contigo então, Paulo. Tu demitiu todo mundo, contratou todo mundo de novo. Às vezes a gente tem que pegar um pouco firme, assim. Tem uma, assim, eu posso ter a galera mais júnior possível trabalhando comigo, mas se a galera tem vontade, tá ali preocupada com o sistema, beleza, eu prefiro ter essa galera do que ter 10 seniors ali comigo que não estão nem aí e não querem
só querem fazer o deles de forma egoísta e individual. Eu prefiro os juninhos ali, que estão se puxando bastante, né? E foi isso. Comprometimento, né? Exato, comprometimento. É o É maturidade comprometimento. profissional, né? Tá no Isso. ambiente profissional, tu tem que buscar ser profissional, e é bem isso. Faz total diferença, né? Tu pode não ter domínio da tecnologia, do código, da regra de negócio, mas se tu tá comprometido com essas boas práticas, com a boa prática do desenvolvimento e também com a continuidade do projeto ali, pô, tu já tá super na frente, né? Tu já tá no pique, olhando em direção ao caminho certo, né? E a hard skill vem naturalmente, né? Ela vai vir, é uma consequência. Agora, uma pessoa que tem hard skill, mas não tem a soft, aí é difícil adquirir com o tempo. É isso, já mais alguma questão aí, mais alguma dúvida, questão? Desculpem eu alongar tanto tempo ali, mas vocês viram que tem bastante case. Poderia ter mais, como eu falei, né? Bem mais. Não estão preparados para essa conversa. Já vamos ter pesadelo já com esses teus códigos aí, Paulo. Meu Deus do céu.